aqui no Rádio Café desta sexta-feira. O Estado de Santa Catarina está convocando os municípios para o primeiro simulado de gestão de desastres. Eu vou conversar agora com o coordenador regional da Defesa Civil, Luciano Peri, que vai trazer mais informações para a gente. Peri, bom dia, obrigado por atender o nosso convite de vir até o Rádio Café. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos os ouvintes. Sempre é um prazer estar conversando com os amigos da 101. Peri, para a gente começar a prosa, o evento está marcado já para metade desse mês. Como é que vai funcionar? Quem é que vai poder participar? Como é que está essa mobilização? Então, esse evento é um evento que a gente vem fazendo, né, o planejamento desde o final do ano passado. E quando eu digo fazendo o planejamento, por quê? Porque nós temos uma preocupação muito grande nas ações de preparação. No ano passado, vamos imaginar, né, nessa data mesmo, nós estávamos no Rio Grande do Sul apoiando, né, o Estado gaúcho. Nós somos a primeira equipe da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil a deslocar para o Rio Grande do Sul para fazer o apoio. E quando a gente retornou de lá, a gente precisa entender, e sempre a gente faz um debriefing, né, em todas as operações nossas de defesa civil, e recebemos a missão do nosso secretário na época, dizendo o seguinte: olha, nós precisamos de um parecer de vocês para entender o que foi o evento, a magnitude, e se um evento dessa magnitude acontecesse em Santa Catarina, como nós poderemos melhorar a nossa ação de resposta, como nós podemos estar preparados. E dentro desse viés da ação de preparação, a gente viu e observou de que nós precisamos fazer um envolvimento da comunidade e também preparar ainda mais, e uma forma de preparação é o simulado. Então, quem pode participar? Todos os municípios de Santa Catarina. Dentro da Regional de Proteção e Defesa Civil de Xanxerê, dos 20 municípios que fazem parte, nós já temos 17 municípios inscritos que definiram áreas locais de risco, né, bairros que são suscetíveis a riscos, e a comunidade vai ser informada a partir desses próximos dias. Aqui em Xanxerê especificamente, né, Guilherme? Então, um dos locais que foi definido é um local que é uma área de deslizamento. Está sendo feitos os alinhamentos finais deste local para comunicar a comunidade, e aí nós vamos fazer as ações de um evento que aconteceu, chuva 48, 72 horas antes. Ele vai evoluindo até chegar no domingo, dia 18, aonde que deflagra a necessidade do acionamento das estruturas municipais para resposta. Vários municípios começam a ter problema, então entra a estrutura regional para responder. Várias regiões começam a ter problema, entra a estrutura estadual, através do nosso GRAC estadual e do GRAC regional, para atender essa ação. Então, isso vai fazer com que a gente tenha retirada de pessoas, resgate e salvamento, abertura de abrigos, acolhimento dessas pessoas no abrigo, para ver tempo-resposta, se as pessoas sabem como deslocar, se as estruturas estão preparadas para fazer uma resposta de um grande número de pessoas, e principalmente a gente entender como a gente, como estrutura de Estado, nós como estruturas apoiadoras dos municípios, como respondemos a um evento onde que 200, né, até agora 176 municípios inscritos, responde a um desastre dessa magnitude. É importante destacar o seguinte: a população ela precisa participar disso, porque que Deus nos livre, mas se chegar a acontecer algo, o maior impactado é o cidadão que acaba não recebendo o alerta, que não fica atento às informações da Defesa Civil e que não sabe o que fazer na hora de um desastre natural, né, coordenador? É importante dizer isso, Guilherme, que há 10 anos, né, no dia 20 de abril de 2015, nós somos afetados por um tornado que passou pela nossa região, que afetou nossa região. Então, nós precisamos que a nossa comunidade saiba o que fazer dentro das situações de desastre. Você foi muito feliz na sua fala quando você diz: o alerta é emitido, e agora o que eu faço? Qual a minha rota de fuga? Qual o meu ponto de encontro? Qual o abrigo que eu preciso deslocar? Numa situação de desastre, o que eu levo? Entende? Quais são as estruturas mínimas que eu posso levar? Então isso precisa ser trabalhado, e isso vai ser repassado dentro das informações quando as pessoas forem para o abrigo nesse simulado. É importante dizer que esse é o primeiro simulado a nível de Brasil e a nível de Santa Catarina, onde que nós pretendemos envolver as 3 esferas: a estadual, a municipal e a comunidade. A comunidade precisa participar. Como você falou, a comunidade é afetada de forma direta no desastre. Então ela precisa ter a ação do que a gente chama de autoproteção. Entendendo o desastre, sabendo o que fazer, você minimiza os seus danos e principalmente o risco à vida que acontece. Desses municípios que ainda não se inscreveram, o que está faltando para eles, Peri?
Está faltando uma conversa onde a gente está fazendo alguns alinhamentos com os coordenadores municipais, com os chefes do executivo. Porque é importante dizer que nesses municípios, né, que vão participar do simulado, toda a estrutura municipal vai estar participando. E aí uma das perguntas veio, né, Guilherme, por que num domingo? Exatamente com o objetivo da participação da comunidade. No domingo, a maioria das pessoas não estão trabalhando, então a gente visa isso. Ah, mas não poderia ser num dia de semana, não poderia ser num horário X, alguma coisa assim? Várias pessoas vieram perguntar e várias pessoas vieram falar. É importante dizer que o desastre, ele não avisa o dia que vai acontecer. Ele não te manda recado do horário que vai acontecer. O que acontece são os alertas da Defesa Civil de forma antecipada de 24, 48 horas ou até mesmo os no-cast que vão das 3 horas, aonde que você tem um alerta. Então nós vamos estar trabalhando com esse evento, trazendo uma situação de que, numa situação real, você teria uma condição de chuva para aquele final de semana. Essa condição de chuva se confirmou, se ampliou na sexta, se ampliou no sábado, onde no sábado à noite para o domingo chegou ao limite, que desencadeou toda uma ação de intervenção necessária para retirada, acolhimento dessas famílias que estão em áreas de risco. Ou seja, hoje, dentro do plano de contingente, a gente sabe as áreas de risco. É importante dizer também que as estruturas estaduais não estarão pré-acionadas, elas serão acionadas no momento do desastre. Então nós tivemos uma reunião de alinhamento com o GRAC regional, onde que as estruturas de polícia, bombeiro, EPAGRE, SIDASC, saúde, educação participaram e vão ter as suas estruturas sendo acionadas nesse momento, até para tentar trazer uma realidade. Nós tivemos uma situação de uma estrutura pública que disse o seguinte: olha, eu tenho um profissional que mora na cidade X e trabalha na cidade Y. Como é que vai ser isso? Eu aciono antes? Falei, não, você aciona na hora que for demandado. Por quê? Isso é uma realidade que aconteceu no outro estado, né? Onde que você não conseguia chegar, não conseguia passar porque a estrada estava fechada. Nós vamos ter dificuldade de comunicação. Como que nós resolvemos isso? Então, esses são os grandes desafios que nós precisamos testar para entender como a nossa estrutura precisa melhor se preparar. Acredito que você encerrou a fala muito bem sobre o preparar-se, né? Haja vista que se faltam algumas coisas para uma situação como essa, agora vocês vão saber de fato, o tempo de resposta entre um município e outro precisa melhorar. A questão da comunicação, a gente precisa, sei lá, de uma Starlink, de algo... Isso, exatamente. Para não ficar refém, porque a ocasião do tornado, né? Uhum. Xanxerê não comunicava nem com o faxinal. Correto. Por conta da falta de telefonia, de energia elétrica, aí a suspensão do abastecimento de água. Então é muito importante reforçar o convite para que a população participe, né, Felipe? Isso, a gente gostaria de solicitar e convidar a participação da área que vai ser afetada, né, que acompanhe, que participe, que esteja junto nesse evento. É um evento onde que você vai ter, né, um acionamento direto pelas estruturas da Defesa Civil Municipal, com o apoio das outras estruturas, bombeiro, polícia, né, e estruturas que são da questão da resposta. Vão ter o acolhimento dentro da estrutura do abrigo, pela assistência municipal, pela saúde municipal, onde lá vai ter uma atividade, onde vai ser repassada informações preventivas e depois você retorna para sua casa. Você imagina o seguinte, você está investindo 2 horas do seu domingo para ficar mais preparado caso aconteça um desastre. Esse é o grande viés que nós queremos trazer para a comunidade. Tornar a nossa comunidade de Xanxerê, da região e de Santa Catarina ainda mais preparada. Então, por isso, participe do simulado. É importante, é o primeiro simulado geral de Santa Catarina. É importante que a gente entenda o que vai acontecer, como vai ser. E aí você foi muito claro na questão de comunicação. Quando você tem um município, você pega a comunicação do outro. E agora, quando são vários municípios? O exemplo das estruturas de resposta ao desastre, seja da polícia, do bombeiro, todas as estruturas. Quando eu tenho um ponto, ok, mas quando eu tenho 10 pontos, no nosso caso, dos 20 municípios, 17 são afetados. Qual é o prioritário para ser atendido? Então é isso que nós vamos definir através de um trabalho que já vem sendo feito de SCO, que é o Sistema de Comando e Operações, e uma integração entre as instituições estaduais, municipais e comunidade. Perfeito. Luciano, muito obrigado pelas informações. Nós que agradecemos e lembrando, Defesa Civil somos todos nós. A gente conversou com o coordenador regional de Proteção e Defesa Civil, Luciano Peri, falando sobre o primeiro simulado de gestão de desastres que acontece aqui em Xanxerê e também em todo o estado. São 8h46 com a força de Brasão, preço baixo ainda mais baixo, muita promoção é no Brasão. Marafim Móveis junto com a gente, a loja do